Eu gostaria de pedir a você que fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22. Especialmente o versículo de número 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Ó Pai, eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E que, por ouvirmos a palavra de Deus, que venhamos a receber verdadeiramente fé. E confiados no Senhor, possamos, ó Deus, com ousadia e com coragem, cumprir a carreira que nos está proposta. É o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diversas são as palavras nas Sagradas Escrituras sobre a provisão de Deus. Até mesmo isto é uma doutrina essencial da igreja cristã. Cremos num Deus provedor. Aquele que nos chama, aquele que nos envia, também provê todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, de outra feita, disse que não deveríamos andar aflitos pelo que havemos de comer, beber ou vestir, porque o nosso Pai sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Não é por isso que nós não vamos orar e pedir ao Senhor, porque a Bíblia também nos diz que devemos apresentar diante de Deus todas as nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades, mas nós devemos apresentar diante de Deus as nossas necessidades. E temos a segurança do que a palavra nos afirma, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Um Deus provedor. Mas por vezes, a provisão que o Senhor nos dá, o sustento com o qual Ele nos sustenta, não é exatamente aquilo que nós imaginamos. E somos ainda desafiados a seguir em frente, crendo na provisão, vivendo a provisão, mas às vezes não entendendo essa provisão. Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos, trazendo a memória deles,
que quando ele os enviou, e os enviou para que aprendessem como seriam sustentados por Deus, e os enviou sem sandálias, o que é uma coisa um pouco louca para nós. Os enviou sem sandálias. Disse que não levassem capa, não levassem bolsa ou alforge. Ou seja, eles foram na total dependência de Deus. E Jesus diz: lhes faltou alguma coisa? A ideia que dá é que se foram sem capa, voltaram com capa. Se foram sem bolsa, voltaram com bolsa. Se foram sem sandália, voltaram com sandália. Porque em algum momento Deus proveu tanto a sandália, quanto a capa, quanto a bolsa, e nada. E Jesus disse: alguma coisa vos faltou? Alguma coisa, qualquer coisa. E eles tiveram a alegria de poder falar e testemunhar: nada nos faltou. É aquela palavra que o salmista fala no famoso Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. E por ser meu pastor, Ele me guia. Por ser meu pastor, Ele me conduz. Por ser meu pastor, Ele me protege. E diz: nada me faltará. Ou alguma outra versão diz: de nada eu terei falta. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu me guardas. Tu me sustenta. E se porventura eu cair, o Senhor me segura pela mão. O Senhor me ergue. O Senhor me levanta. E eu creio na provisão do Senhor, que é bom. Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom e Ele continua sendo bom, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Mesmo que o que esteja sucedendo com a minha vida não seja bom ou agradável, Deus continua sendo bom. E Ele mesmo disse: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, que são pensamentos de paz. E o próprio Senhor, no texto em que Jesus diz: não andem preocupados, olhem para os pássaros, olhem para os lírios. Os lírios não tecem, os lírios não fazem qualquer traje ou qualquer roupa, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim os lírios do campo, que hoje existe e amanhã murcha, quanto mais vós, porque valeis mais que os lírios. Se Ele sustenta os pássaros, quanto mais vós, que valeis mais que os pássaros. Ele diz: Deus sabe, o Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele proverá tudo isto. No entanto, nesse mesmo texto, que é um texto que trata sobre a provisão de Deus, Jesus disse: agora, porém, antes eu vos enviei sem nada, agora, porém, eu digo a vocês,
Quem não tem capa, que arranje uma capa. Quem não tem sacola, que arranje uma sacola. Agora vocês até vendam uma capa e comprem uma espada. Jesus começou a falar com eles: tempos difíceis virão, estejam prontos para os tempos difíceis que virão. Em especial, ele também se referia à sua própria dor, ao seu próprio sofrimento, quando eles seriam dispersos, quando o Senhor Jesus seria levado preso, quando o Senhor Jesus seria tratado de uma forma brutal, até crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus está falando com ele: agora vocês devem agir diferente. A hora que nós dependemos e confiamos plenamente nesta provisão sobrenatural, quando nada temos, mas nada nos faltará. Há outro momento em que não devemos esperar uma provisão sobrenatural, que devemos estar prudentes, prevenidos, preparados, quando Deus nos envia a fazer algo. Isso é algo muito importante, que tenhamos esse equilíbrio, que por vezes o Senhor nos envia, e nos envia sem nada, mas com a certeza que nada nos faltará. Outra vez, Ele nos envia, mas dessa vez Ele nos adverte: estejam preparados. Levem o necessário, para que nada lhes falte no caminho. Essas duas posturas são igualmente posturas de fé e posturas de obediência, porque cremos em Deus e por isso lhe obedecemos. E obedecemos a sua palavra. Mas eu quero me ater especialmente hoje sobre nada vos faltou, sobre a provisão de Deus. Quando eu não tenho nada e não me falta nada. Porque não me faltar nada, quando eu tenho tudo, isso é fácil. Mas não me faltar nada, quando eu não tenho nada, oh, isso é um milagre. E aí há uma intervenção divina. E há uma provisão divina. E a ideia, o conceito que nós temos de provisão divina é normalmente associado, e por causa disso muito pregado nas igrejas, em abundância. Nós associamos provisão de Deus com abundância. Não é que a provisão de Deus não possa ser abundante, mas a provisão de Deus, ela tem a ver em eu não ter falta. Ela não implica necessariamente, obrigatoriamente, numa abundância. Ela pode vir numa abundância, até numa superabundância. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e as multidões comeram, a Bíblia nos fala que sobejou, sobrou abundantemente. Ora, então a provisão pode vir e vir sobrenaturalmente com abundância.
porque muitos necessitavam. Mas quando se diz apenas da minha necessidade, e então eu irei a outra realidade, que é a realidade do profeta Elias. Em tempos difíceis, 3 anos e meio de seca, e Deus, que se comprometera com Elias, que não lhe faltaria o que comer, o que beber, Deus sustentou sobrenaturalmente o profeta Elias. Inicialmente, Elias esteve numa região e ele foi sustentado por corvos. Alguns dizem que esses corvos eram beduínos que eram chamados os corvos do deserto. Outros que eram literalmente corvos. Eu tomarei a ideia literal de corvos. Eu não estou dizendo que não podiam ser beduínos, que diariamente, de manhã e à tarde, iam até Elias. Mas eu tomo corvos. Os corvos, para mim, iam e levavam a Elias carne, pão e água. Não os corvos levavam água, mas o córrego que ali estava lhe dava água. Então os corvos vinham e traziam carne e pão. Tinha carne, tinha pão e tinha água do córrego. Mas passado alguns dias, diz a palavra, o córrego secou. Deus não estava castigando Elias, nem provando Elias. A palavra que Deus dara a Elias é que haveria seca, e por causa da seca que tinha que ocorrer, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, e Elias orava para que a palavra se cumprisse, e os céus estavam fechados de maneira que não choveu. Passados os dias, obviamente que o córrego secou. O córrego secou em consequência do cumprimento da profecia. E Deus então disse a Elias: levante-se, porque eu já provi uma viúva que te alimentará, te sustentará. E Elias então foi orientado por Deus à casa daquela viúva. E chegando à casa daquela viúva, pediu água. E aquela viúva imediatamente lhe deu água. E Elias, vendo a disposição, porque quando no Oriente Médio alguém dá água a outro alguém, isso tem um significado profundo. Você é bem recebido, eu serei hospitaleiro para contigo. Elias então disse: por favor, traga-me também um bocado de pão para que eu coma. E então aquela mulher disse: ah, meu Senhor, eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, para que eu faça com isto um pão, e eu e o meu filho comeremos e depois morreremos de fome. Elias então diz para ela: não morrerás, porque enquanto houver seca, não faltará farinha na panela, nem azeite na botija,
não morrerás. Era o que Elias estava dizendo. Vai primeiro, faz um pequeno pão e traze para mim. E então faz segundo você disse. E a Bíblia nos ensina que durante todo aquele período, não faltou farinha na panela. E não faltou azeite naquela garrafa. Eles comeram, ela pôde preparar, enquanto houve seca, havia água, de algum lugar havia água, eles bebiam e eles comiam. E eles foram, então, sustentados sobrenaturalmente por todo o período. E que nós sabemos que o período total daquela seca é o período que houve juízo sobre o povo de Israel de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então foi um período grande em que não faltou nem farinha, nem azeite. Não faltou comida. Mas isso era provisão de Deus. Mas perceba uma coisa. Que provisão era essa? Pão e água. Eu esperava que Deus, para prover a nós, e prover especialmente a Elias, profeta tão especial, inicialmente parece que estava um pouquinho melhor, porque tinha carne, mas logo ficou, e a maior parte do tempo não faltou. Mas tudo que comia, todo dia, era simplesmente pão e água. E sabe, hoje, se nós falamos que alguém está sendo castigado, nós dizemos, vai comer só pão e água. E Deus não estava castigando. Deus estava abençoando. Mas não é exatamente a provisão que nós imaginamos. Passado tudo isto, Elias ministrou ao rei Acabe, repreendeu o rei, desafiou e venceu os profetas de Baal. O povo gritava, só o Senhor é Deus. Elias é o seu profeta. Eu acho tão interessante isso que aconteceu com Elias ali. E de repente, Jezabel se põe contra ele, jura que irá matá-lo, e o povo esquece de Elias. E aquilo causa um impacto em Elias. Elias sai em direção ao deserto, Elias caminha, Elias foge, e Elias é encontrado dormindo pelo anjo. E o anjo agora traz provisão para Elias. Eu esperava que a provisão que o anjo trouxesse fosse um banquete celestial, coisas maravilhosas. O que um anjo traria para mim? Porque um anjo não está limitado como outros estão limitados. O que o anjo trará para mim? Da parte do Senhor. O que o anjo dará para mim? Para me sustentar, para me prover. Qual a provisão? Agora vinda dos céus. Para mim, não é mais um animal, uma ave que traz para mim, não é mais uma pessoa que comparte comigo, agora é o anjo vindo da parte de Deus que traz a provisão para Elias.
E o que o anjo deu para Elias? A Bíblia é clara: pão e água. Pão e água. Elias come, Elias bebe, mas a Bíblia nos mostra que Elias não come tudo e não bebe tudo. E dorme. E o anjo ficou ali do lado de Elias. E despertado Elias, o anjo volta para ele e diz: come e bebe tudo. Eu não sei quanto a você, eu não posso afirmar nada. Mas eu, se fosse Elias, eu não queria ver pão e água por um tempo na minha. Depois de um tempo enorme, só pão e água. E quando chega o anjo diz: eu trouxe algo para você. O quê? Pão e água. Elias já não aguentava mais. Olha, às vezes as provisões de Deus chegam na nossa vida de um jeito que você fala: obrigado, Senhor. Morrer eu não morri. Glória a Deus. Não me faltou água, não me faltou pão. Mas não era como hoje que participamos aqui do almoço. Não era. Era pão e água. Era pão e água. Elias comia pão, bebia água, comia pão, bebia água. Sabe, a grande diferença das provisões, que todas foram sobrenaturais. As duas primeiras, Elias comia, Elias bebia, e depois Elias tinha novamente fome e novamente sede. E parece que, inicialmente, a provisão vinha 2 vezes. A seguir, na casa da viúva, não sei quantas vezes, mas se dá a entender 1 vez por dia. Sabe, foi uma dieta. Quando o anjo chega e lhe dá um pão e lhe dá água, diz: bebe essa água, come esse pão, come tudo, bebe tudo, porque a viagem é longa. Elias obedece. Mas essa terceira provisão era mais sobrenatural que as outras. Pois a Bíblia diz que na força daquele pão e daquela água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Não teve fome, não teve sede e não dormiu. Essa é uma loucura. Onde realmente eu não tenho e não preciso, não necessito, porque a provisão do Senhor me foi suficiente para sustentar-me 40 dias, 40 noites, caminhando pelo deserto. Caminhando. Elias caminhou. Imagine algo assim, é algo surpreendente. Ele se tornou, por aquela provisão, incansável. Ele se tornou um homem incansável, porque na força daquele pão e daquela água. Por que aquele pão e aquela água foram tão diferentes? Porque foram trazidas por um anjo.
eu até poderia dizer, mas eu não posso afirmar, que pão era aquele? Que água era aquela? Era algum pão e alguma água que eram diferentes do pão e da água naturais que nós conhecemos. É um pão, ao meu ver, sobrenatural, porque isso, a força desse pão gerou algo sobrenatural no corpo de Elias. A força daquela água gerou algo sobrenatural em Elias. E ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites, sem fome, sem sede e sem sono. Jesus diz: aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou, não mais voltará a ter sede. Se você comer do pão que eu te dou, da água que eu te dou, você não terá sede, não terá fome. Esse é o pão que Cristo nos dá. E eu poderia fazer um paralelo entre isso e o pão dos céus, entre isso e a água da vida. É Jesus em nossas vidas, sim. Mas eu quero chamar a atenção que a provisão de Deus foi que ele não tivesse falta. Em momento nenhum, Elias teve abundância. Mas era Deus provendo. Era Deus, que Deus pode te dar o que Ele quiser, o quanto Ele quiser, que não há limite para o que Deus possa fazer. No entanto, aqui o Senhor proveu em todas as situações para Elias, dentro de uma necessidade de Elias. E quando Deus sustentou todo o povo de Israel, Jesus disse: não andem ansiosos pelo que vocês hão de comer, hão de beber ou hão de vestir. Deus sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. O vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Ele não nos deixará faltar nada. O povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel caminhou pelo deserto. O povo de Israel foi sustentado por Deus. Como ele foi alimentado? Todos os dias. Todos os dias dos 40 anos que eles passaram pelo deserto, o povo de Israel foi sustentado com maná. E maná significa, é uma pergunta: o que é isto? O que é isto? Não se sabia direito. O maná, nós chamamos o pão do céu, sustentava. E Deus disse a este povo uma coisa interessante: cada um pegue a porção que precisa. E não pegue a mais. Ou seja, eles recebiam uma porção. Eu até digo que eles eram alimentados de uma forma balanceada. Era aquilo que eles tinham que comer. E por causa disso, eu imagino que não havia gordos em Israel. Não havia gordos em Israel, imagino eu. Não estou dizendo que a Bíblia diz que não havia gordo em Israel, mas eu estou dizendo que durante a caminhada no deserto, um povo que caminha, um povo com alimentação
balanceada, a porção certa diária. Esse povo não tem como engordar. E nada contra quem está acima do peso, por favor. Não me julguem, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que era algo dificílimo, impossível. Aqueles que quiseram guardar, não confiando que amanhã Deus enviaria, ou querendo dizer, bem, deixa eu guardar para uma boquinha noturna, qualquer coisa assim. Eu não sei o que passava no coração de cada um, mas apodrecia. Eles não conseguiam. Era para colher ali o maná, tomar o maná e comer. Que gosto teria o maná? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas sabemos que o maná devia ter tudo o que aquele povo necessitava. Mas por que Deus lhes deu o maná? Que muitos chamam o pão dos céus, porque vinha trazido dos céus. E que eles perguntavam, o que é isto? E por isso o nome maná. Maná não significa pão. Por que Deus não lhes deu pão, e sim maná? Lembre-se do que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que me sustenta não é o pão, o que me sustenta é a palavra de Deus. Esse é o grande ensino da provisão divina. E Jesus, em todo esse raciocínio, ele culmina falando, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, pão, água, vestes, o que necessitamos, vos será acrescentado. Mas algo nos é dado, isso são acréscimos. O que nos é dado é a palavra que procede da boca de Deus. Se recebemos isto com a mesma palavra, receberemos em acréscimo o que precisamos. Durante aquele período que o povo de Israel caminhou pelo deserto, e nós encontramos isso no livro de Deuteronômio, nós encontramos isso no livro de Neemias, nós encontramos a narrativa que se fala sobre as crianças e as pessoas, e diz que aquele povo caminhou no deserto, e durante os 40 anos que caminhou no deserto, suas roupas não se gastaram, nem as suas sandálias. O que levou algumas pessoas a dizerem o que a Bíblia não diz, a dizerem que as sandálias e as roupas das crianças cresciam nas crianças. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a sandália não gastava e que a roupa não gastava. Ou seja, nada deles virou farrapo. Deus cuidou para que houvesse uma durabilidade sobrenatural no que era deles. Isso é a bênção. Veja bem, Deus provê não apenas dando, Deus provê também durando o que Ele te deu, dando uma duração extraordinária. As roupas deles não gastavam.
Eles não andavam de roupas rotas, rasgadas. Eles não andavam em farrapos. As roupas deles duravam, os calçados deles duravam, não se gastavam. Era algo sobrenatural. Era tão sobrenatural essa durabilidade, como era sobrenatural o maná diário, a água que escorria da rocha. Tudo isto era o agir da provisão de Deus. Mas eu quero que você perceba que eles não tinham muita variedade de roupa. Aquele povo caminhava pelo deserto, aquele povo tinha que ter roupas práticas, não variadas. Eles não estavam preocupados com a moda. Essa é a última moda no Egito. É porque não podia falar Paris nem Milão naquela época. Aí era Egito. É a última moda do Egito. Não, esse traje direto de Babilônia. E Babilônia, no tempo deles, ainda era um projeto. Aquele povo não lhe faltou a roupa. A roupa é essencial. Deus criou roupa para Adão e Eva. Deus os vestiu. E o Deus que vestiu ao primeiro casal, quando este falhou, não deixará de vestir a mim e a você também. Não se preocupe. Eu não estou dizendo que você vai andar com um modelito só, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que a provisão do Senhor não é bem o que algumas pessoas estão falando por aí. A provisão do Senhor não é essa abundância extravagante. Gostaria que sim. Não é que Deus não nos possa enriquecer. Não é que o nosso campo não possa produzir abundantemente. Não é que o nosso trabalho não possa produzir. Tudo isso é bênção de Deus. Deus pode fazer isso. E espero que Deus faça isso na vida de todos. Mas Ele está comprometido com uma coisa em nossa vida: em cuidar de nós, em não termos falta, em termos a bênção de sermos sustentados por Ele. Ou Deus estaria falhando com aqueles irmãos nossos que, por amor a Cristo, estão em prisões, ou estão sendo perseguidos. Nós sabemos das perseguições e que aumentaram extraordinariamente nos últimos anos contra a igreja cristã. Deus não os ama? Os ama. Deus não os sustenta? Sustenta. Mas cuidado com essa falsa teologia, com essa falsa ideia. Deus proverá e nós teremos em abundância. Sim, a Bíblia diz: se vocês me ouvirem, se vocês me escutarem, comereis não só pão, mas comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Mas se vocês não me ouvirem, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sim, Deus promete para nós, não só pão, mas uma coisa eu te afirmo: o pão não nos faltará, porque Deus está comprometido conosco. Pastor, você está dizendo que o básico não nos faltará? Em momentos de extrema crise, não nos faltará o que nos mantenha vivos, o que nos sustente,
o que não nos deixe enfraquecer, o que mantenha as nossas forças. Não nos faltará nem pão, nem água. Ele nos dará diariamente, como proveu para Elias. Eu não quero que você imagine que eu estou pregando, senão você vai até desanimar. Prepare-se para dias difíceis. Deus proverá, mas será pão e água. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso e eu não estou querendo isto. Eu também quero coisas boas. Hoje pela manhã eu disse, se a tua vara tem teu nome e Deus te escolheu, a tua vara vai frutificar. A tua vara vai frutificar. O que é teu, o que tem teu nome é teu. O que é teu vai frutificar. Vai frutificar. Em qualquer lugar que for fincada, vai frutificar. Por quê? Porque tem o teu nome, e Deus está comprometido contigo, e porque Deus está comprometido contigo, Deus está comprometido com tudo que é teu. E eu disse, e nós muito mais vamos frutificar, porque o nome que está sobre nós é o de Jesus. Nós somos de Jesus, nós temos o nome dele em nossa vida, nós não temos como não frutificar. Ele nos escolheu. Mas o que eu quero dizer é que, por vezes, isso não quer dizer que seja sempre assim. Por vezes, Deus me proverá, mas no meio da provisão, até na provisão, eu estarei enfrentando uma provação. Porque é pão e água. Paulo disse, recebi a oferta de vocês. E não tenho necessidade de coisa alguma. De tudo tenho ampla suficiência. Foi a oferta dos filipenses para Paulo. Alguns creem que era uma grande fortuna. Eu gostaria que tivesse sido. Mas quais eram as necessidades de um prisioneiro? Ele não tinha necessidade, Paulo não necessitava ir e vir, porque ele não podia ir e vir. Ele estava preso. Paulo necessitava de recursos para alimentar-se. E vemos que Paulo, depois, falando do seu filho na fé, Timóteo, disse, lembra da capa que eu deixei, traga para mim. Estava frio. Paulo precisava da capa e ainda disse, e os livros também que eu deixei, traga para mim. Paulo tinha necessidade talvez de um papiro ou ali para escrever as suas cartas. Ele precisava de recursos. A verdade é que Paulo teve os recursos que precisou. Não é errado querer abundância. Eu volto a dizer. Não pense que eu estou trazendo uma mensagem franciscana aqui. Um voto de pobreza. Não é isto. Nós não devemos fazer um voto de pobreza, mas também não temos que fazer um voto de riqueza, de buscar a todo custo a riqueza. Deus está comprometido conosco, Deus está comprometido com você. Faço votos de que o dom de enriquecer, porque a Bíblia chama o dom de enriquecer,
esteja na tua vida. Mas eu quero dizer que Ele não deixará os seus servos padecerem necessidade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos até mesmo esse desafio. Paulo, o mesmo Paulo disse, de tudo tens experiência. Tanto sei viver na fartura, Paulo viveu na fartura, como na escassez. Na abundância e na escassez. Mas Deus o sustentou, não apenas na abundância, Deus também o sustentou na escassez. E Deus está conosco, não apenas em dias bons, Deus está conosco nos dias maus também. Ele não nos deixa. Jesus disse, eis que eu estou sempre convosco. Isso é uma promessa de Jesus. Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Ele está junto de nós. E que nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas. A grande prosperidade que Deus quer ver na minha vida e na tua vida chama-se prosperidade de alma. E é isso que o apóstolo Paulo diz, faço votos. Diga, sabe, hoje as pessoas não fazem votos, hoje as pessoas decretam. Decreto que você... Eu gostaria de decretar, mas para isso eu tinha que ouvir de Deus, para decretar. Ele disse, faço votos de que seja próspera a tua vida, assim como é próspera a tua alma. Faço votos. Esse é o meu desejo. Mas eu não posso dizer que vai acontecer. E hoje, Paulo também nos diz, o que eu procuro não é o que enriquece a mim, mas o que enriquece aos outros. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Não enriquecendo, mas enriquecendo a outros. E Paulo diz até mesmo enriquecendo a muitos. Nós precisamos compreender que nem sempre as provisões de Deus serão essa abundância, essa coisa extraordinária que está implícita na ideia de provisão. Que nós podemos passar momentos como o profeta Elias, ele nos sustentará. Nós não teremos falta. Jamais, disse Davi, jamais. Eu fui jovem, mas agora sou velho. Jamais vi o justo passar por necessidade. E o filho do justo mendigar o seu pão. Isso é provisão de Deus. A verdadeira prosperidade é aquela em que eu e você não temos necessidade. Por isso, nós temos que repreender o espírito de endividamento, o espírito de dívida e coisas como essa. Eu quero a vitória. Não lhe faltou nada. Mas não devia nada a ninguém. Não era rico, mas não tinha dívida. Nós temos que ter esta realidade. Se há algo que eu quero orar hoje por você e por mim, não é por riquezas. Quero que você tenha riquezas. Quero que você tenha abundância.
Mas eu não quero que você tenha dívidas. Eu não quero que você tenha uma necessidade que se mantém. Porque diariamente, seja um corvo, seja a casa de uma viúva, ou seja um anjo, trazia pão e água. E pão é sustento diário. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor possa nos abençoar aqui. Que não nos falte e que não tenhamos, como a Bíblia mesmo diz, não tenhamos falta de nada. Mas que não venhamos a dever a ninguém, pois a tua palavra diz que não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. É o que nós te pedimos hoje aqui. No nome de Jesus Cristo, dá-nos a verdadeira prosperidade, que haja em nós o não necessitarmos de nada, o pagarmos todas os nossos compromissos, nossas responsabilidades, não nos endividando. E se porventura há dívidas na vida das pessoas que hoje nos ouvem, nós oramos para que todas essas dívidas sejam pagas. Que haja, como houve para a viúva daquele homem fiel a Eliseu, a multiplicação do azeite. Que venham recursos inesperados, que sejam produzidos dentro da nossa própria realidade, que paguemos tudo e que vivamos do restante. Tu és Deus abundante, Tu és Deus que fazes maravilhas. Mas nós queremos receber o pão com singeleza de coração. E tendo pão, ainda podemos compartilhar com aqueles que não têm. Dá-nos, como diz a tua palavra, dá-nos pães para que eu dê a outro. Não apenas para que eu coma, porque o pão não é o pão meu, mas é o pão nosso de cada dia. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. No dia